Amigos contabilistas, empresários, eu sou o consultor Márcio Balducci e hoje venho fazer um vídeo para vocês sobre o ROT, Regime Optativo de Tributação da substituição tributária do ICMS para o estado de Pernambuco. Foi publicado um convênio, um convênio entre todos os estados do Brasil, onde o convênio ICMS 67 de 2019, já é antigo, onde foi estipulado esse regime optativo de tributação para as mercadorias que têm dentro do estado substituição tributária do ICMS, ou seja, o recolhimento ele é antecipado. Presume-se um fato gerador futuro, que é o ICMS-ST subsequente, o Estado aplica uma margem de valor agregado sobre a aquisição e, por conseguinte, o contribuinte substituído, no caso quem paga é o substituto, mas o contribuinte substituído já recebe a mercadoria com o ICMS recolhido. Então, o recolhimento do ICMS ele é antecipado na entrada dessa mercadoria e não na saída, como é o princípio não cumulativo do ICMS normalmente. Aí o que acontece? Como essa margem de valor agregado que os estados aplicam, em alguns casos eram maiores do que as empresas aplicavam, algumas empresas entraram na justiça e os tribunais superiores concederam a possibilidade de pedir restituição do valor da diferença. Ou seja, o Estado cobrava 40% de MVA, margem de valor agregado, e o cliente, o contribuinte, ele aplicava 20, 25, então ele pagava ICMS a mais. E aí os tribunais superiores concederam a possibilidade de você pedir a restituição. No mesmo vertente, os estados falaram, peraí, da mesma forma que eu aplico uma MVA e ele paga menos e tem direito à restituição, eu aplico uma MVA, se ele vender a mais, eu vou querer o complemento desse ICMS. Aí ficou nesse imbróglio. Os estados entraram também na justiça para alguns contribuintes terem que fazer o complemento do ICMS. Aí, onde foi criado esse método de regime optativo de tributação do substituição tributária. Você opta pelo ROT, quando você opta por ele, você está dizendo, pronto, eu não quero pedir restituição de nada e também não quero pagar complemento nenhum. Eu aceito o MVA que o Estado coloca. Isso é o resumo, tanto para a empresa do regime normal quanto para a empresa do Simples Nacional. Então esse seria o resumo. Quando eu opto pelo ROT, eu estou falando, aceito as MVAs que o Estado está praticando. Então eu perco, quando eu opto, eu perco o direito de pedir restituição, só que também eu não tenho que fazer o complemento do ICMS. Basicamente é isso. E o Estado de Pernambuco aderiu a esse regime optativo de tributação, onde ele vai valer a partir de 1º de janeiro de 2023. Veio a lei 17.875 de julho de 2022, ela veio alterar ou acrescentar o artigo 28A, a lei 15.730 de 2016, que é a nossa lei do ICMS aqui do estado de Pernambuco, onde ela diz o seguinte, contribuinte, e aí não está na lei, está em especificações até informativos do estado de Pernambuco, dizendo o seguinte, olha, você tem de 1º de setembro até dia 30 de novembro de 2022 para optar pelo ROT. E ele vai valer para 1º de janeiro de 2023. Então, você tendo de 1º de setembro a 30 de novembro agora para optar, isso quer dizer que a partir de 2023 você não tem mais direito de pedir restituição e também não tem a que complementar. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você que vende para consumidor final, então você é uma empresa que vende para consumidor final. Eu gosto de dar um exemplo nos meus treinamentos, o seguinte, cimento. Em muitos estados, cimento é substituição tributária, e aqui em Pernambuco também é. Então eu sou uma empresa de material de construção, eu compro cimento com ST. E eu vendo para o consumidor final, para aquela pessoa que vai fazer o muro, a casa, o que quer que seja. Ou até para um pedreiro, eu vendo também para
para uma empresa que vai consumir esse cimento, enfim. Quando eu vendo para consumidor final, eu vou ter que fazer o cálculo. Se na saída dessa mercadoria eu aplico 18% sobre a venda, eu aplico 18%. Se o ICMS que deu nessa venda for maior do que o ICMS que eu paguei no ST na entrada, eu vou ter que complementar. E também, se ele for menor, eu poderia pedir a restituição do valor. E se eu vendo para consumidor final fora do estado de Pernambuco, né, além de ter aquela prerrogativa de ter que pagar o DIFAL e ICMS, né, o DIFAL e ICMS consumidor final, mas quando eu pego o cimento e vendo para fora do estado de Pernambuco, aqui no estado de Pernambuco eu aplico a alíquota interestadual, que é 12%, meramente ilustrativa. Mas esses 12% que eu apliquei sobre o preço da minha venda, se esse valor for maior do que o ICMS ST que eu paguei na entrada, eu vou ter que complementar para o estado de Pernambuco. Eu só não complemento e só não peço restituição se eu optar pelo regime optativo de tributação ST, ROT ST. Então essa é a figura do ROT. Quando eu vendo para consumidor final, mas Márcio, e se eu não vender para consumidor final? Eu tenho um produto ST, paguei o ST na entrada, e na hora de eu vender, eu vou vender para uma empresa que vai revender o produto. Ou seja, eu vou vender para um outro contribuinte que vai revender aquele produto. Pela lógica, até hoje, eu vendo com CFOP e com CST de substituição tributária para ele, não destaco o ICMS, e ele, quando for vender, também vai mencionar que o produto é substituição tributária. Só que, a partir do advento, que deveria ser, né, a partir de 1º de setembro de 2022, as empresas que vendem para contribuinte um produto com ST é obrigado a colocar nas notas fiscais o valor da base e do ICMS recolhido na operação anterior de ST. Por quê? Porque quando aquela empresa que for revender esse produto, ela tem que ter base o valor que foi pago anteriormente, se ela vai ter ou não ter que complementar o ICMS ou até pedir restituição. Lembrando que a complementação ou o pedido de restituição cabe naquelas empresas que não optaram pelo ROT ST. Então, você que é contribuinte, você que é uma empresa, você que é escritório de contabilidade, tem de 1º de setembro até 30 de novembro para optar pelo ROT ST. Se você for, isso aqui é importante, hein? Se você for uma empresa do Simples Nacional, optante pelo Simples Nacional, a opção pelo ROT ST ela é automática aqui em Pernambuco. Então, se você for do regime normal, tu é obrigado a dizer que sim ou que não lá no site do EFisco, lá na área virtual. Se você é do Simples Nacional, já é automática a opção. Eu recomendo que você entre lá para ver se está efetivamente a opção já concluída. Isso tudo para 2023. Tem mais dúvidas sobre o ROT? Participe dos nossos treinamentos. Entre no nosso site para saber as consultorias que nós temos, né, as especificações que dá para ser feito a respeito disso. E estou sempre à disposição, tá? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, acompanhe-nos na rede social, entre no nosso site marciobalduque.com.br, que lá você vai conseguir fazer o cadastro, e esse cadastro eu posso colocar você para receber e-mails diários e também grupos de WhatsApp para você ver aí os trabalhos que nós desenvolvemos e também as notícias, as informações que a gente passa diariamente à nossa empresa, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!